Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar aqui pra vocês o crescimento do meu cabelo depois que eu fiz o DC. Eu tenho um vídeo aqui já mostrando certinho como ele cresceu, mas eu quis fazer esse aqui mostrando mais certinho pra vocês a passagem dos meses, pra vocês verem quanto tempo mais ou menos o meu cabelo cresceu. E aí eu trouxe mais ou menos até 2022, que é até quando assim não mudou muita coisa de 2022 pra cá. Então eu quis mostrar somente até ali 2022 pra vocês verem. Foi quando ele chegou ali mais ou menos na altura da cintura. Eu acho que é isso que é o interessante mostrar pra vocês, né? Começando do início, eu cortei o meu cabelo em 2020, em janeiro de 2020 eu cortei e fiz um BC, é o que eu chamo do meu BC, mas não foi um BC totalmente, porque eu não tirei todas as pontas lisas, mas eu tirei grande parte. E aí, o que eu fui tirando depois foi o restinho das pontas lisas, que eu fui tirando aos poucos. Então, por isso que eu considero como se fosse o meu BC, mas não é, já deixando claro aqui que eu não fiz BC. Mas enfim, aí em 2020 eu fiz esse corte, em que meu cabelo ficou aqui, mais ou menos nessa altura. Vou deixar as fotos pra vocês. E aí ele tinha ficado com algumas pontas lisas na frente. Com algumas não, com muitas pontas lisas na frente. E aí eu fiz um corte em camadas. Eu não sei mais ou menos quanto foi, gente, mas eu acho que foi ali março de 2021. Não, março de 2020, mais ou menos. Aí eu tenho uma foto de março pra mostrar pra vocês, que já dá pra ver que ele tá com menos pontas lisas na frente. Eu tinha feito esse corte em camadas pra conseguir tirar essas pontas da parte de cima, né? Porque embaixo ele já tava todo natural. Daí eu vou deixar uma foto aqui com ele liso pra vocês verem que como eu fiz esse corte em camadas em casa, então meu cabelo ficava bem torto. E aí dá pra ver bem que ele tava com umas pontas assim, meio desreguladas. E ficou assim, gente, por muito tempo. Meu cabelo ficou todo errado. Mas depois eu acho que eu ainda fiz outro corte que ficou torto de novo, mas enfim. Pra vocês entenderem o risco que é cortar em casa, né? Mas eu preferia porque eu não gosto, na verdade, de ir em salão, né, gente? Também não gosto de gastar com isso, então... Eu sei que é importante, né? É muito diferente você ter o tratamento ali de um profissional e ele fazer o corte que melhor combina com o seu cabelo, que vai ficar mais bonito. Mas, como eu não tinha dinheiro na época e eu não queria também ter que ir no salão pra fazer isso, então eu fazia em casa, mas aí, né, ficava desse jeito que vocês estão vendo. Então aí em março tinha 2 meses que eu tinha cortado ele, e ele tava, né, bem curto ali, e ele tava bem indefinido ainda, né, gente, era muito difícil do meu cabelo definir, por eu ter passado a minha transição toda com chapinha, então eu tinha dificuldade com a definição. Vocês vão ver que conforme foi passando o tempo, ele foi ficando mais definido e foi formando melhor os cachos. Então aí passaram mais 2 meses, né? Em maio ele ainda continuava curtinho e aí eu arrumei o corte, foi aí que eu arrumei. Aí ele ficou com formato de U, né? Então ele ficou mais arrumadinho. Eu preciso falar pra vocês que nessa época eu fazia muita chapinha ainda. Por mais que tenha sido tipo o meu BC, eu ainda tava me adaptando e me acostumando a usar o cabelo cacheado. Então eu usava um pouco ele cacheado e um pouco com chapinha. Então tem muita foto com chapinha dessa época. Daí em junho ele já tava crescendo, né? Tinha quantos meses? Já tinha 5 meses que eu tinha cortado. Então ele já tava um pouquinho... Já tava crescendo, né, gente? Eu ainda não sabia finalizar ele. Então vocês podem ver que tem algumas fotos em que a minha raiz tá mais lisa. Por quê? Porque eu passava chapinha, gente. Porque como eu falei, eu tava tentando me acostumar com o meu cabelo cacheado. E era muito difícil pra mim, então eu não gostava do volume, do frizz, e aí eu fazia, às vezes, chapinha aqui na minha raiz, pro cabelo ficar mais baixo, né? E vocês podem ver também, eu vou deixar uma foto, em que tem muita ponta lisa ainda, então dependendo da forma como eu finalizava, ele ficava com essas pontas mais aparentes. Então apesar de eu usar a chapinha frequentemente ali, ele tava bonito, ele tava cheio, tava hidratado, tava brilhoso, então ele tava com uma aparência bonita. Aí em julho, se vocês forem ver, já tem aí no caso 6 meses, né, que eu tinha feito o corte, ele já tava mais ou menos aqui na altura do meio do peito, assim. E vocês podem ver que o meu cabelo tem um crescimento, assim, legal, né, gente? Eu acho, pelo menos. Aí em agosto, ele já tava bem maior, gente, tava grande já. Assim, pode ser considerado um cabelo de médio a comprido? Tava assim. Aí em setembro, eu já me sentia melhor
com o meu cabelo. Minha autoestima tava melhorando aos pouquinhos, eu tava me desprendendo um pouco mais da chapinha porque ele já tava num tamanho maior e eu já conseguia usar ele com mais facilidade. Porque o meu problema em usar o meu cabelo natural é que além de ter que usar ele natural, eu não gostava do meu cabelo desse tamanho, curto, sabe? Eu não me sentia bem, então eram duas coisas que eu tinha que lidar, que afetavam a minha autoestima no meu cabelo. Por isso que ficou mais fácil conforme ele foi crescendo, porque aí já diminuiu uma insegurança, né? Aí, nessa época, como eu fui me acostumando melhor, eu fui deixando mais a chapinha, fui parando de usar a chapinha e, por consequência, o meu cabelo foi definindo mais. Então vocês vão ver nessas fotos que o meu cabelo ele tá bem definidinho, já tá formando os cachos. Eu tava aprendendo ainda como finalizar ele. Se vocês verem, tem até umas fotos aí que eu tô com ele partido ao meio. Eu não gosto de finalizar um cabelo assim, mas eu tava testando coisas pra conseguir arrumar ele do jeito que eu gostava, achar o jeito que eu mais gostava de usar ele. Aí em novembro ele já tava comprido, na minha opinião, assim, tava bem grande já. Eu vou deixar uma foto dele de costas pra vocês verem que ele já tava comprido. Dezembro também já tava bem comprido. E já tava bem mais definido, né, gente? Então, como eu falei pra vocês, conforme foi passando o tempo, ele foi melhorando a definição e tomando forma realmente. Então, ele cacheado tava ali mais ou menos no meio das costas. Fazia 11 meses já que eu tinha cortado, né? Aí a gente vai pra janeiro, tinha um ano que eu tinha cortado o cabelo. Esse é o tamanho que ele tava. Então ele já tava bem maior e definido e a minha autoestima melhorou assim 100%, gente. Aí foi quando realmente eu comecei a me sentir bem e passei a cada vez mais aceitar o meu cabelo natural. Aí eu vou deixando as fotos passando aqui, gente, porque não tem muito o que falar, ele só foi crescendo mesmo. Então eu vou deixar algumas fotos aqui de fevereiro, de março e eu vou deixando marcadinho qual data que é pra vocês terem uma noção. Ó, se vocês verem aí, em março de 2021 ele tava quase ali já passando o peito, né? Que tava bem grande, gente. Em abril tem foto dele com chapinha e tem a foto com ele cacheado pra vocês verem. E aí, a partir desse mês, gente, não tem mais tanta foto. Porque eu tava... nessa época que eu tenho bastante fotos, é que eu tava bem focada, assim, no meu cabelo, em cuidar dele. E depois eu dei uma relaxada, assim, porque já não era uma coisa uma prioridade tão grande na minha vida, eu comecei a trabalhar também, então por isso que eu parei de tirar tanta foto assim no meu cabelo. Aí tem uma aí de julho de 2021, que ele já tava ali abaixo do peito, né, já tinha crescido bastante. Agosto, se vocês forem ver, agosto, ele liso já tava praticamente na cintura, só que o corte tava horrível, foi o que eu falei pra vocês, eu tenho certeza que eu fiz outros cortes aí nesse meio tempo. E aí, como era sempre cortes em camadas que eu fazia em casa, ficava tudo errado. Então, tava assim, o meu cabelo todo torto, mas ele já tava bem comprido. Em setembro de 2021, 1 ano e 8 meses mais ou menos de corte, e já tava do tamanho que eu realmente queria, já tinha alcançado ali o que eu queria. E vocês podem ver como a curvatura dele já tá bem bonitinha, tá bem cacheadinho. E apesar do corte estar feio, com chapinha, quando ele tava natural, ficava normal, gente, não dava pra perceber. Então só dava pra ver mesmo quando eu fazia chapinha no cabelo. Vou deixar aí fotos de setembro, de outubro, pra vocês verem. Se tiver alguma de novembro também. Tem fotos tanto com chapinha, tanto sem chapinha. Vocês podem ver que eu nunca parei de usar a chapinha no meu cabelo. Porque eu gosto realmente, gente. Eu me sinto bem quando eu faço chapinha. Então, às vezes, quando eu quero mudar, eu vou e faço, até hoje em dia. E aí... completaram 2 anos, né, do corte que eu fiz. Eu uso esse corte como guia porque foi o menor cabelo que eu já tive. Então por isso que eu quis mostrar, assim, o crescimento dele pra vocês verem. E aí eu vou fazer agora uma foto de comparação pra vocês terem uma noção de quando eu cortei pra 2 anos depois do corte, pra vocês verem. E aí eu vou colocar agora uma foto também de como meu cabelo tá atualmente. Eu só tenho foto sem chapinha, gente, dele atualmente, porque já faz um tempinho, já faz alguns meses que eu não faço chapinha. Eu vou ver se eu acho alguma foto, mas se eu não achar, eu vou deixar dele cacheado pra vocês verem também que ele tá atualmente. Eu só queria mostrar mesmo pra vocês como foi o crescimento do meu cabelo, porque eu tinha muita curiosidade quando eu tava na transição, de ver quanto o cabelo podia crescer ali em um certo período de tempo. Então,
foi assim que o meu cabelo cresceu, gente, depois que eu passei pela transição. O cabelo cresceu até rápido, na minha opinião. Ali depois de 1 ano e meio, mais ou menos, do corte, eu já nem ligava mais pro tamanho, porque ele já tinha chegado mais ou menos onde eu queria, então não fez muita diferença pra mim. Mas eu tô bem feliz que ele cresceu bastante agora, que ele tá bem grande, do jeito que eu sempre quis. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado de acompanhar aí mais ou menos como que foi a minha trajetória do crescimento do meu cabelo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, deixar também o seu comentário se você tiver alguma dúvida. Ah, eu esqueci de falar que eu não usei nada pra crescimento, tá, gente? Então, a única coisa que eu usei foi tônico de alho e óleo de rícino, eu usei na transição. Então eu usei um pouco ali por alguns meses, mas depois que eu terminei a transição, nunca mais usei nada para crescimento. Realmente só lavo o cabelo com shampoo, condicionador, faço tratamento às vezes, então uso máscara de tratamento, máscara de hidratação. E um tempo atrás eu cheguei a fazer o cronograma direitinho assim, lavar 3 vezes na semana, fazer o tratamento 3 vezes na semana. E usar também óleo para fazer umectação, mas eu não faço nenhum cuidado assim específico para crescimento. É o que eu sempre falo aqui no canal, se o seu cabelo estiver saudável, ele vai crescer o tanto que ele tem que crescer. Então é isso, gente, um grande beijo e tchau, tchau!